E a fraude do INSS? O que mais aparece aqui é gente sem eira e nem beira, que não sabe e não enxerga um palmo diante do nariz e vem falar, e a fraude do INSS? Começou notadamente o agravamento da situação em 2019, durante o governo Bolsonaro. Você esqueceu dessa parte? Inclusive em 2019, Bolsonaro estava ali na tramitação da reforma da Previdência, que lascou com os trabalhadores. E esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa, né, metendo o pau em Lula, porque foi lá pedir o benefício para ele, né, deu entrada no benefício de aposentadoria no INSS, aí de repente descobriu que tinha que trabalhar mais 5 anos para poder aposentar, e tinha que ser mais velho, ele tinha que ter pelo menos mais 3 anos na idade dele. Aí, na fórmula de cálculo lá, ele fez uma simulação, né? Que dá para você fazer a simulação. Ele achou que ia ganhar R$2.000 de aposentadoria, ele vai ganhar um salário mínimo de aposentadoria. Aí ele fez vídeo atacando Lula de tudo quanto é jeito. Eu fui até comentei lá na postagem dele. Eu falei, você está enganado. Quem mudou essas regras foi em 2019, com a reforma da Previdência de Bolsonaro, que Bolsonaro entregou em fevereiro de 2019 para o Congresso Nacional. Em novembro de 2019 foi promulgada a emenda que estabeleceu a reforma da Previdência, onde a fórmula de cálculo mudou. Eu tenho quase 1000 vídeos aqui que eu expliquei tudo isso, por isso que eu sei tudo, e eu nunca vou esquecer disso. A maldade que Bolsonaro fez com as pessoas mais vulneráveis desse país. A fórmula de cálculo mudou. Antes era 80% das maiores contribuições, você fazia a média aritmética, você pegava o valor da sua aposentadoria, de tudo que você tinha contribuído. Com Bolsonaro, pegou as 80% maior e as 20% menores contribuições e colocou no bojo para fazer a média aritmética. Ou seja, você vai receber menos do que você receberia com a reforma da Previdência de Bolsonaro. Você vai ter que trabalhar mais, vai ter que ter mais anos de contribuição e mais do que isso, o que não tinha, você vai ter que ter idade mínima para aposentar, senão você não se aposenta. Você tem uns anos de contribuição, 30 anos mulher, homem 35, e mesmo assim, você vai ter que ter idade mínima ainda, senão você não se aposenta. E se você se insistir e se aposentar, você vai ter desse benefício que você teria direito, só 83, 84% do valor do seu benefício. É mole ou você quer mais? E agora estão colocando a culpa no colo de Lula? Não, gente. Vamos acordar para a vida, vamos estudar um pouquinho, vamos engajar aqui no canal, que eu ensino tudo para vocês. E quem fez isso? Bolsonaro. Concomitantemente a isso, estava nos corredores e bastidores a roubalheira do INSS. E agora foi judicializada uma situação no Supremo Tribunal Federal, aí a extrema-direita está falando que Lula, pela Advocacia Geral da União, judicializou porque não quer pagar o roubo da fraude que se agravou durante o governo Bolsonaro. Mentira. Outra mentira. Inclusive, o deputado Leonel Hadi explicou isso aqui, eu vou botar aqui para vocês. Mentira da extrema-direita que só sabe mentir. E, você não pode esquecer que o pai da mentira é o capeta, é o diabo. E se você está mentindo, você é filho do diabo. Está escrito lá na Bíblia. Então você tem que ficar esperto, você que é evangélico, para você não ser levado lá para o inferno. Porque do jeito que está indo, muita gente vai para o inferno. Segundo o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque você está servindo ao capeta. Não é Jesus, não. E Jesus não gosta de mentira, não. Então vamos parar de mentiraiada, pelo amor de Deus. Vocês viram que o Lula entrou com uma ação no STF para cancelar todas as ações que exigiam ressarcimento do golpe do INSS? Pobre dos nossos velhinhos! Não caia em fake news, não acredite em mentira da extrema-direita. Eu vou te explicar o que aconteceu. Existem milhares de ações das pessoas que foram atingidas pelo golpe do INSS que começou no governo Bolsonaro. Essas pessoas entraram com ações no STF para ressarcimento dos valores que pagaram indevidamente. Acontece que já são milhares e até milhões de ações no STF, o que vai levar a uma série de recursos que pode fazer com que as pessoas recebam esses recursos somente daqui a 5, 6 ou até mesmo 10 anos. Por outro lado, o governo Lula está fazendo um processo muito ágil, um processo administrativo, e muito provavelmente até o final do ano
todas as pessoas terão seus recursos ressarcidos, terão pago os valores que foram retirados indevidamente pelas empresas que foram criadas durante o governo Bolsonaro. E é por isso que o governo Lula quer que as ações judiciais no STF sejam extintas, para que ele possa, de fato, pagar de forma rápida para todas as pessoas atingidas e que ele possa trazer justiça e que todo mundo possa ficar feliz por ter o seu dinheiro de volta. Mais uma vez, isso não seria possível se os processos ainda estivessem tramitando, ainda estivessem lá no STF. E é por isso que o governo Lula pediu a extinção desses processos para que ele possa pagar rapidamente todas as pessoas lesadas. É essa a verdade. Espalhe esse vídeo. Te agradeço demais. Resistimos até aqui. Agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho. Até a vitória sempre. Pois é. A nova mentira que viralizaram aí. E adivinha quem fez o principal vídeo fazendo essa mentira? Dizendo que Lula judicializou, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, porque não quer pagar as pessoas, sendo que é o contrário, é para poder pagar mais rápido. Quem? Cleitinho, que tá fazendo todo o lobby, um monte de videozinho com meias verdades. E o Cleitinho, para mim, talvez seja um dos piores, porque ele mistura meia verdade, coloca um trecho que é verdade, aí embanana tudo, enrola e engana as pessoas de uma forma horrorosa. Tudo porque ele quer ser governador de Minas Gerais, né? Muito possivelmente. É, meu querido. Pegou e vendeu essa nova mentira aí. Cara, se tirar a mentira fake news dos bolsonaristas, não salva um. E por falar não salvar um, olha aqui quem foi condenado pela justiça aqui, gente. Você lembra desse aqui? Olha aqui. Pastor que pediu para Deus arrebentar a mandíbula de Lula é acusado de desvio de R$ 500 mil. O pastor Anderson, né? Eita, você lembra dele, gente? Ele fez um podcast, participou de um podcast, de um vídeo, de um trem lá, e falou que Deus tinha que quebrar a mandíbula de Lula. Pastor, gente. Pastor, de amar o teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o que resume a aliança de Jesus no Novo Testamento, né? Falou um trem desse. Não, eu sei, hoje ele é bolsonarista arrependido. Hoje ele já é bolsonarista arrependido. Mas na época lá não salvava também não, foi condenado a pagar 500 mil aqui, ó. Não salva um. Hoje ele faz vídeo metendo cacete em Bolsonaro. Mas era um assim, ó, e ele até fala que ele era cego, né? O capeta tinha cegado a visão dele e ele acabou fazendo parte da seita bolsonarista, que hoje ele não faz mais. Mas aprontou, vai ter que pagar, né? Não interessa se é bolsonarista, se é ex-bolsonarista, não interessa. Aprontou, a justiça pegou, vai ter que pagar agora pelos seus crimes. Então não salva um. Meu querido, Flávio Dino esteve hoje lá no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E eu gostei muito da fala de Flávio Dino. Hoje, ele foi convidado para participar de um evento no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e ele foi lá participar. Inclusive, Flávio Dino, ele foi juiz federal durante 10 anos. E durante esse período, ele foi juiz eleitoral. Então, ele já tem uma experiência dentro do campo, do Estado, do TRE de eleições. Daqui a pouco ele vai ter do TSE, vai virar presidente do TSE, mais para frente. Vamos ver um tico-tico da fala de Flávio Dino? Enquanto isso, já coloca aí, viva a democracia. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar, vai ficar chorando até quando? Até quando você vai ficar chorando? Acorda pra vida. Deixa de ser besta. E, evidentemente, isso pressupõe, quando nós falamos de guardiã da democracia, que haja ameaças. E, de fato, há. A má notícia com a qual inicio é que, muito provavelmente, nós teremos, em 2026, a eleição mais difícil de todas quantas nós já tivemos no Brasil. E explicarei o motivo. A boa notícia é que nós temos no Brasil um órgão como a Justiça Eleitoral. Por que nós teremos essas dificuldades todas em 2006? Quando eu aqui estava, há 30 anos atrás, nós fizemos a primeira eleição com voto
por urna eletrônica, nas capitais, em 1996. Éramos da Comissão de Totalização, o já desembargador Jorge Rachid, eu próprio, então o juiz Cleones, hoje desembargador. Nós tínhamos diante de nós mar de incertezas e, portanto, receio do que viria. Aquelas incertezas, 30 anos atrás, são ínfimas perto daquelas que hoje devem preencher as nossas preocupações. Quais são as ameaças que levam a essa ideia de que serão eleições muito... Em primeiro lugar, naquele momento, havia muita esperança, crença e confiança nas instituições democráticas em processo de reconstrução. Aqui está o Gervásio, aqui está meu amigo Agenor, que no tempo da UFMA diziam que nós éramos irmãos, que nós nos parecíamos, e hoje ele com essa vasta cabeleira branca me causa inveja, porque me falta a vasta, não a parte do branco. Tá bom, porque senão eu vou ficar com muita fome. Eu conheço todo mundo, aí ela é muito simpática, quer conversar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, aí enrola o nosso serviço. Mas ele falou uma coisa séria. Possivelmente, nós teremos a eleição mais difícil da nossa história democrática, que é o ano que vem. Porque a extrema-direita, já está doida para derrubar Lula. E ainda bem que nós temos uma justiça especializada, que é a justiça eleitoral, que com certeza vai estar preparada para segurar no chifre desses capeta que vai tentar derrubar a democracia de um outro jeito, não é? Então tem que ficar muito atento a essa situação, viu, gente? Muito atento a tudo isso. Eu quero ressaltar novamente isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é um golpe ou não é? É uma trama de golpe em 2027. É ou não é? Olha o que o Flávio Bolsonaro falou em entrevista à Veja. A gente está falando de possibilidade de força. Uma anistia ou indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que eu estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de... Gente, você percebe aqui que ele fala em anistia como a solução, mas se não tiver, aí a gente parte para o próximo... Isso aqui é uma ameaça. Se não derem anistia para Bolsonaro, nós vamos partir para essa outra possibilidade aqui, ó. Bolsonaro só vai apoiar um candidato que der um indulto para ele. Se o Supremo derrubar o indulto, como derrubou de Daniel Silveira, vai usar a força contra o Supremo? Isso é golpe. Perceba a ameaça antecedente e o consequente do plano B. Mas o bom é que ele reconhece, né, que o pai dele não vai ser candidato em 2026. Que a maioria da galera aí, ó, tá falando que o Bolsonaro vai ser candidato. Ele já reconhece que não vai ser. E outra coisa, reconhece que o Bolsonaro vai estar na cadeia em 2026. Pegou o código? Então tem um lado e tem o outro. Mas que ele está ameaçando aqui numa trama golpista em 2027, tá. Veja aqui comigo a sequência. Condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição. Ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Isso é golpe. Uso da força contra o judiciário é golpe. Interferência de um poder em outro poder para destruir
o principal poder desse poder institucional, que é, no caso, uma decisão judicial, é golpe de Estado. O golpe está aí, gente. O 8 de janeiro não acabou. E tudo que eles querem é criar um ambiente favorável para eleger um presidente que venha dar o golpe no Supremo em 2027, tirando o Bolsonaro da cadeia. É por isso todo esse desespero e todas as situações, elas bifurcam e acabam se conectando em algum ponto em relação às tratativas ou falta delas em relação à Câmara de Deputados Federais, com essa revolta de Hugo Mota. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque os golpistas estão soltos. Quem está preso, André? Só os malucos e os baderneiros. Como disse o próprio Bolsonaro. Mas os golpistas chefes estão soltos. E estão tramando um novo golpe para 2027. Pegou o código? E aí? Vão agir? Ou vão deixar acontecer para depois ir atrás do prejuízo, como no caso de Carla Zambelli? Carla Zambetta está lá, na Itália. Até agora não foi presa. Deixou ela fugir, fugiu, está lá presa. Presa não, está solta, né? Então, assim, tem coisa que a gente tem que evitar. Evitar o leite derramado, André, exatamente para o leite não cair. Então, tem que ter medidas propositivas anteriores. E isso precisa necessariamente de uma ação mais contundente do PGR. PGR, vai para cima. Se você ficar aí, zonzando, sangando, eles vão passar vergonha em vocês de novo, como a Carla Zambelli está passando. E, abre o olho, que Bolsonaro está desesperado, como eu expliquei na live de 8h30. Estão querendo aí armar para a PGR e para o Supremo Tribunal Federal. Então, abre o olho e vamos tomar as medidas necessárias. Para mim, qual medida que você está me perguntando? Coloque aí assim, que você vai saber qual é a minha medida principal. Bolsonaro preso. Principal medida. Toca no like e bota. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. Vai ficar chorando até quando? Perdeu, mané. Pronto, acabou. Muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Gratidão sempre. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.